Amém. Irmãos, fale aí para a pessoa do seu lado, Deus vai falar com você hoje. Para outra pessoa, Deus vai falar com você hoje. Eu não sei se você já teve aquela sensação, pelo menos quando você era criança, de você estar numa festinha, daí de repente um amiguinho seu recebe um pedaço de bolo maior. Aí você olha para o seu, olha para o dele, ele parece que tem o dobro do bolo que você, e aquela sensação de estar sendo injustiçado. Tá, mas isso não é justo, ele recebeu mais bolo do que eu recebi. Ou às vezes um brinquedo, uma distribuição de brinquedos na escola, aquela criança ganha aquele carrinho desse tamanho, assim, aquela boneca gigante. E você ganha aquela bonequinha pequenininha, aquele Hot Wheels pequenininho, e você se sente injustiçado. E esse sentimento, não, eu deveria receber igual ele recebeu, não menos. Quando a gente recebe mais, a gente não reclama, né? Mas quando a gente recebe menos, a gente tem esse peso de injustiça, de diferença. Como é que pode um ter mais, outro ter menos? E alguém te falou assim pela primeira vez na vida. Alguém sempre fala para nós: olha, a vida não é justa. No sentido de que a vida não é igualitária. Não tem como todas as pessoas terem a mesma porção. Não é um nível igual para todas as pessoas no mundo. A vida, ela é injusta, ela é desigual. Quantos já tiveram essa sensação? Muitos têm bem mais que a gente. Alguns têm menos, e a gente fica naquele conflito, né? Que mundo é esse? Você sabia que Jesus ensinou sobre isso? A questão da desigualdade, no sentido de que existem porções diferentes para cada pessoa. Há 2000 anos atrás, Jesus já, em uma de suas parábolas, disse: olha, a vida ela não é igual para todo mundo. E o que importa não é o que você recebe, mas aquilo que você faz com aquilo que você recebe. Abra sua Bíblia em Mateus 25. Mateus 25, versículo 14. Tem uma história bem conhecida. Tem alguém próximo de você sem Bíblia? Compartilhe com a pessoa, para que todos possamos acompanhar o texto. Enquanto você procura na Bíblia, eu só quero lembrar que terça-feira temos o Tadel. Na terça-feira à tarde temos o grupo de artesanato se reunindo. E no sábado temos o brechó beneficente aqui à tarde na igreja. Então terça Tadel, terça à tarde o artesanato e sábado o brechó. Mateus capítulo 25, versículo 14. Abra no seu celular, no seu tablet, na sua Bíblia, compartilhe com a pessoa próxima a você. Jesus falou assim, uma parábola: o reino dos céus será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu. O que recebera 5 talentos, imediatamente saiu a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Versículo 22. Aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Eis aqui outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhastes, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu.
Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Pois todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar. Curva a sua cabeça. Senhor nosso Deus, pedimos a revelação do Teu Espírito, o entendimento, o conhecimento do Senhor, para que possamos compreender a profundidade da Tua Palavra e como isso, Deus, se aplica às nossas vidas. Querido Espírito Santo, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, traz a semente viva da Palavra do Senhor às nossas vidas, para que possamos frutificar e sermos abençoados em nome de Jesus. Qualquer outra voz contrária, nós repreendemos em nome de Jesus. E pedimos, Pai, que somente o Teu Espírito opere em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Uma parábola é uma história que Jesus contava com o objetivo de esclarecer alguns princípios, para tornar alguns conceitos mais fáceis de entender. Jesus contava histórias para que as pessoas assimilassem e compreendessem o que Ele queria passar. Essa história é bem conhecida, então eu vou a alguns detalhes básicos dela. Primeiro, no Oriente Médio, na época de Jesus, era muito comum alguém que era dono de muitas terras, reunisse seus servos, seus empregados, falasse assim: olha, eu quero tirar um tempo de férias, vou pegar minha família, eu vou lá para Dubai, eu vou lá para outra região, e vocês vão ficar aqui com a minha terra, com a minha colheita, e vocês vão administrar a minha propriedade. Quando eu voltar, eu vou prestar contas com vocês e vou receber aquilo que eu confiei a cada um de vocês com os seus acréscimos. Era muito comum. Então Jesus falando aquela parábola, aquilo era fácil de entender. Então um homem muito rico chama 3 pessoas. E um dá 5 talentos, outro dá 2 e outro dá 1. Tá, mas o que é um talento? Um talento, ele equivale ao que na época era chamado de 6.000 denários. Um denário é equivalente a 1 dia de trabalho. Então, um talento, 6.000 dias de trabalho. Mais ou menos 20 anos de trabalho. Um trabalhador aí hoje em dia, quanto é que está cobrando a diária? Um faxineiro, um servente de pedreiro, quanto? Hã? R$100. Tem gente que por menos de R$100 não sai de casa. Então ele tem que ganhar R$100 no dia, trabalhar 8 horas, senão para ele não compensa. Então vamos fazer um cálculo. Um talento equivale a 6.000 denários. Um denário, um dia de trabalho. Então, um talento equivale, hoje, R$600.000. Então, o Senhor chegou para um, entregou 5 talentos, 3 milhões. Ó, recebe aqui 3 milhões de reais, que eu vou confiar nas suas mãos para você administrar. Chamou um outro, ó, você vai receber aqui 1.200.000 reais para você administrar. E chamou o terceiro, entregou 1 talento, olha, 600.000 reais na sua mão, para você administrar. Quando eu voltar, eu vou receber aquilo que você aplicou. Você vai usufruir do dinheiro, vai aplicar o dinheiro, e vai me devolver o dinheiro com o rendimento, e aquilo que você usufruiu fica por conta. Então, dentro dessa história, quando ele volta, um multiplicou o dinheiro. Ó, eu tenho aqui 6 milhões de reais, porque eu dobrei aqueles 3 milhões que eu recebi. O outro, ó, eu tenho 2.400.000, porque eu dobrei aqueles 1.200.000 que eu recebi. E o terceiro, Senhor, eu fiquei com medo do Senhor, eu sabia a sua fama, então eu peguei esse saco de ouro, era um saco de ouro, um talento era um saco cheio de ouro, enterrei esses 600.000 reais, e está aqui o que é teu. E aquele homem foi reprovado pelo seu Senhor, porque nem para o banco ele colocou dinheiro, e não teve juro nenhum. Então veio a inflação, veio lá a inflação da época, ele perdeu o dinheiro ainda. Ele foi reprovado. O que essa parábola nos ensina? Quais são os conceitos que nós podemos aprender nessa história? O que é um talento hoje em dia? Deus não chega para ninguém e dá 3 milhões assim. Deus dá a nós hoje recursos espirituais, recursos emocionais, talentos, habilidades, dons, família. Deus dá a cada um tempo, oportunidade, um emprego, uma profissão. Deus abre portas na sua vida. Tudo que Deus confere como uma dádiva, nós encaramos hoje como um talento que Deus repartiu a cada pessoa. Então todas as pessoas recebem algo, todas as pessoas têm talentos que veio de Deus. Deus é um Deus que reparte os seus talentos. Todas as pessoas aqui receberam talentos de Deus.
Todas as pessoas têm algo que Deus deu como dádiva a você. E a primeira lição é: as dádivas que recebemos na realidade não são nossas. O seu dinheiro não é seu. Deus que proporcionou que ele chegasse até a sua mão. A sua família não é sua. As suas habilidades não são suas. O seu emprego não é seu. Aquilo que você tem como capacidades vem de Deus. Tudo que você tem como benefícios, recursos, sejam em quais áreas forem, veio de um lugar só: Deus. A palavra de Deus fala que tudo aquilo que é bom vem de um único lugar, do nosso Pai Celestial. Tudo vem de Deus. Então tudo pertence a Deus. Nós somos apenas administradores temporários de qualquer coisa que venha até as nossas mãos. Eu administro temporariamente a vida do meu filho. Eu administro temporariamente a minha família, o meu dinheiro, os meus recursos, o ministério, os dons. Então tudo pertence a Deus. Salmo 24, versículo 1. Ao Senhor pertencem o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. Tudo é de Deus. Deus tem o direito de propriedade. Eu tenho o direito de usufruir. Ele me concedeu essa oportunidade, o privilégio de usufruir de tudo aquilo que é bom que está nas minhas mãos. Mas quem é o dono? É Ele. E quando eu tenho consciência de que tudo que eu tenho vem de Deus, a forma como eu vou proceder em cada área vai ser muito melhor do que eu achar que aquilo é apenas meu. Eu vou usar o meu tempo de uma maneira melhor, porque o meu tempo foi um presente de Deus. Então eu não vou desperdiçar o meu tempo. Os meus recursos financeiros foram proporcionados por Deus. Então eu vou usá-los de uma forma que agrade a Deus e vou ter consciência, isso aqui não é meu. Então quando eu for usar a minha renda, quem é que eu consulto para saber se aquilo é uma boa aplicação, um bom investimento? Aquele que me deu, meu Pai Celeste. Deus, a compra desse carro é um bom negócio? Ou vai dar prejuízo? Ou vai ser um pepino? Vou comprar, vai estragar e vou ter ali uma situação muito difícil. Deus, eu não quero usar os recursos que o Senhor me deu de uma forma negligente e displicente, porque eles são teus. Então a primeira informação, a primeira chave de hoje: as dádivas que recebemos na realidade não são nossas, são de Deus. Segundo ensinamento, fala que ele deu a um 5 talentos, a outro 2 talentos e a outro 1 talento. As dádivas são concedidas em quantidades diferentes. Deus não tem uma visão socialista e comunista do mundo, não tem. Deus não distribuiu para cada um a mesma porção. Haviam quantidades diferentes. A vida ela não é igualitária, nem espiritualmente, nem economicamente, nem socialmente. No próprio plano de Deus a gente não vê isso, essa ideia igualitária. Há medidas e porções diferentes. Sempre vai ter alguém com mais do que eu tenho e sempre vai ter alguém com menos do que eu tenho. E eu não devo me desprezar, me menosprezar em relação a quem tem mais, e não devo me orgulhar sobre quem tem menos. E muito menos ficar me comparando com aquele que é superior a mim e ficar murmurando por aquilo que eu não tenho. Porque o que realmente importa não é o quanto temos, mas o que fazemos com aquilo que temos. Então, se Deus proporcionou a você uma medida, essa é uma medida abençoada. Aquele servo que ganhou 600 mil reais, ele achava pouco, mas não é pouco. Aquilo que Deus dá a cada pessoa nunca é pouco. Porque há um princípio por trás que fala que as dádivas são distribuídas a cada um de acordo com a capacidade. Ele fala que o Senhor veio e distribuiu 5, 2 e 1, segundo a capacidade de cada um, versículo 15. Deus, ele não vai sobrecarregar ninguém. Deus sabe o que você pode segurar. Deus sabe o que você pode aguentar. Deus não dá a menos e não dá a mais. Ele dá o suficiente para que você possa administrar. Se você recebe uma porção maior do que aquela que você está capacitado para cuidar, você vai ser esmagado por aquilo. Porque você não tem estrutura para receber e sustentar aquela responsabilidade. Mas se você recebe algo inferior à sua capacidade, você fica desmotivado. Se ele desse 1 talento para o que tinha capacidade de administrar 5, ele ia ficar desmotivado.
Mas ele sabia que cada um tinha a sua capacidade. Cada um tinha a sua habilidade. Então deu 5 para um, 2 para outro e 1 para um. O que limita a porção que eu recebo? A minha capacidade. A nossa capacidade limita a nossa responsabilidade. Você quer crescer, quer receber mais responsabilidade, mais benefícios, mais dádivas na sua família, no seu emprego, nas suas finanças? Aumente o nível da sua capacidade. Capacidade espiritual, na intimidade com Deus, na santificação. Capacidade profissional, fazendo uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado. Aumente a sua capacidade para que Deus aumente o nível da sua responsabilidade. E as dádivas virão em proporção maior. A nossa limitação, ela é com base na nossa capacitação. Se eu quero crescer, se eu quero me expandir, eu devo aumentar a minha habilidade, a minha capacidade. Não para na vida, meu irmão. Não para. Não importa se você se aposentou, se você já tem os filhos criados, se você já conquistou um patrimônio, não para. Não pare de crescer, continue, avance. Deus quer confiar cada vez mais coisas na sua mão, na sua vida, na sua família. Mas isso é limitado pela sua capacidade, em todas as áreas. Cresça, avance, progrida. Deus quer ver você expandindo. Tenha uma ambição santa de se desenvolver, de crescer, de aumentar a sua capacidade em todos os níveis. Não se contente, pois Deus quer ver você aumentando e crescendo. Um quarto princípio, versículo 16 e 18 fala assim: o que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Quarto princípio, as dádivas devem ser expandidas e não negligenciadas. Tudo aquilo que Deus coloca na sua mão deve crescer. Tudo aquilo que Deus coloca na sua mão, na sua responsabilidade, deve ser expandido, deve ser desenvolvido, deve melhorar, deve ser aprimorado. Nunca você vai pegar uma dádiva e ficar admirando. Dádivas não são feitas para serem admiradas, mas negociadas e nunca enterradas. Deus entregou capacidades, habilidades, recursos, dons, talentos. Tudo aquilo que tem de bom na sua vida é um talento que Deus te deu. Ele quer isso trabalhando, isso abençoando. Vimos aqui uma célula que colocou ali o talento, o conhecimento da Edemar e da Márcia na área de casais para abençoar outros casais. Aquilo que eles receberam começou a ser negociado, ser usado, ser utilizado e se expandiu. Casais foram abençoados. E no ano que vem mais casais serão abençoados. Aquilo que Deus coloca na sua mão é para crescer. Nunca para ser enterrado. Deus quer que você cresça, que você expanda. E olha as características daqueles que expandiram. 2 agiram fielmente e multiplicaram os seus recursos, foram abençoados. 1 foi negligente, displicente e enterrou. O que a palavra nos ensina sobre esses que foram fiéis? Fala assim, versículo 16: imediatamente saiu a negociar com eles e ganhou outros. Olha o perfil de quem cresce. Olha o perfil de quem se expande, o perfil de quem honra a Deus por meio daquilo que recebe nas suas mãos de bom. Ali fala que imediatamente. Imediatamente, o que é imediatamente? Na mesma hora. Não esperou. Teve uma atitude, teve uma iniciativa, se antecipou, foi. Quantos crentes colocam a desculpa da sua vida infrutífera? De que, eu estou esperando em Deus, uma hora a porta vai se abrir. Uma hora esse talento que eu recebi aqui, ele vai se multiplicar sozinho. Uma hora o emprego bate na minha porta. Uma hora eu melhoro de vida. Uma hora, se Deus quiser, a minha situação vai mudar. Eu vou ganhar aquele emprego que vai me dar o que eu preciso para honrar minha família. Não preciso estudar, não preciso fazer concurso, não preciso fazer nada. Um dia. A pessoa espera e nunca chega. E não vai chegar. Porque há um envolvimento. Deus já deu a você inteligência, Deus já deu a você capacidade, Deus já deu a você aquilo que você precisa para multiplicar aquilo que a sua família precisa. Está nas suas mãos. Imediatamente saiu. Proatividade, iniciativa. Um princípio muito interessante, que aqueles que têm proatividade, que se antecipam, eles governam.
O princípio é esse: quem se antecipa, governa. O que é isso? A primeira marca que sai no mercado de algum produto é aquela que você lembra. A primeira pessoa que assume uma postura em determinada área é ali um precursor, é aquele que fica lembrado sobre aquilo. Aquele que se antecipa e toma iniciativa em determinada área, é ele quem vai governar naquela esfera. Ele que vai ser alguém que vai ser referência e vai ser bênção naquele meio, pois ele se antecipou. Ele saiu na frente. Ele não ficou parado esperando que algo acontecesse. Ele não reagiu. Ele foi e agiu. A segunda característica, eles saíram, imediatamente saiu. Não ficou dentro de casa, não ficou no mesmo lugar onde o Senhor deu ali os recursos. Saiu, um lugar diferente. Saiu do lugar comum, da zona de conforto. Ele não ficou parado, ele saiu. Terceiro, para negociar. Imediatamente saiu para negociar. O outro a gente vê que ele não saiu, nem imediatamente, nem depois, e nem para negociar. Esse saiu para negociar. E negócio envolve trabalho, envolve esforço, envolve empenho, envolve suor, envolve aplicar conhecimento. Aquilo que Deus me ensinou, aquilo que eu aprendi ao longo da vida, eu vou usar e eu vou aplicar aquilo, e aquilo vai render na minha vida espiritual, emocional, familiar, em todas as áreas. Eles saíram e assumiram riscos. Não podemos agradar a Deus permanecendo em nossa zona de segurança. É preciso assumir riscos. Eles foram negociar. Quem trabalha com vendas, com comércio, com investimentos, sabe que o risco faz parte do negócio. Você não sabe se vai dar certo, mas você arrisca. E por que Deus deseja que eu me arrisque? Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu preciso aplicar e usar a minha fé para que Deus seja agradado. E será que se eu ficar apenas em uma zona de segurança, numa zona garantida, onde nenhuma outra ajuda sobrenatural é necessária, eu vou ter que usar a fé? Não. Se eu não preciso usar a fé, porque eu estou numa zona de segurança, eu não estou agradando a Deus. Se eu quero agradar a Deus, eu preciso depender de Deus. E eu dependo de Deus assumindo alguns riscos na vida. Não riscos inconsequentes, mas riscos onde eu vou agir. E na minha ação, se Deus não estiver comigo, talvez ela não seja bem sucedida. Então eu vou agir, mas eu digo: Deus vem junto comigo. Eu estou saindo do barco igual Pedro saiu do barco. Se eu sair sozinho eu vou afundar, mas se o Senhor vir comigo eu vou caminhar sobre as águas. Então alguns riscos são importantes, são necessários serem assumidos. Pois uma vida que vive sempre em segurança, sempre em comodidade, sempre em algo garantido, ela nunca aplica a fé para nada porque não precisa. Então, algo que agradou a Deus, eles saíram imediatamente, negociaram, trabalharam, assumiram riscos e dependeram de Deus de alguma forma. E aquele que não multiplicou nada, qual foi a característica dele? Versículo 24 e 25. O que recebera um talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes, ajuntas onde não espalhastes, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Primeiro ele tinha uma visão do seu Senhor distorcida. Olha, ele chega: eu sei que o Senhor é alguém severo, que vai colher onde não plantou. E quando o Senhor responde: você sabia? O tom que é usado ali no original é um tom de ironia. Tu achava isso mesmo? Que era um Senhor severo que pegava colheitas onde eu não plantei? Então ele tinha uma visão distorcida do seu Senhor. Por ter uma visão distorcida do seu Senhor, ali fala que ele fica receoso, com medo. A nossa visão distorcida de Deus, Deus como alguém severo, Deus como alguém que não vai nos abençoar, Deus como alguém que é muito rígido, como alguém que nunca vai vir ao meu encontro porque eu não estou à altura de receber algo, vai distorcer a minha vida em várias áreas. A visão distorcida do seu Senhor fez com que ele ficasse com medo. A nossa visão distorcida de Deus traz medo. E o diabo atua em 3 medos. O primeiro medo é o medo da autodúvida. Será que eu consigo negociar esse talento?
Será que eu tenho essa capacidade? Será que isso que eu recebi aqui não é muito e melhor eu enterrar, deixar seguro? Quando ele voltar está garantido? Vai que eu negocio e levo prejuízo. Então ele não confiava na sua capacidade. O medo baseado na autodúvida. Há também um medo que o inimigo usa na vida das pessoas, por terem uma visão distorcida de Deus, que é o medo da autopiedade. Não é um problema na sua capacidade, é um problema na sua dignidade. Eu não sou digno de ser abençoado por Deus. Então, se eu tentar empreender alguma coisa e usar esses talentos, eu vou sofrer prejuízo, eu vou ser amaldiçoado, porque eu sou um pecador. Eu nunca consigo fazer o que é certo. Então, eu não vou ser abençoado. Se eu tentar, vai dar errado e eu vou me prejudicar. Então, primeiro medo, da autodúvida. Não confia na sua capacidade. Segundo medo, da autopiedade. Ele tem medo da sua posição diante de Deus. Ele não se acha abençoado, ele se acha como alguém que merece castigo. Então ele não tenta, porque se tentar vai ser amaldiçoado. Terceiro é o medo da autoconsciência. A pessoa fica pensando, tá, o que vão pensar de mim se me verem negociando só com um talento? Olha, já que eu não sou o líder, eu não vou me envolver. Já que eu não sou alguém que está ocupando a posição de 5 talentos, eu não vou lá fazer nada, porque o que vão pensar de mim? Eu estou operando numa esfera que é inferior à minha capacidade. A pessoa começa a pensar o que os outros vão achar. Ela tem medo da opinião do próximo. Então ela se isola, não usa o que Deus deu. Ela enterra o seu talento, os seus dons, a sua capacidade profissional, a sua capacidade ministerial, seus talentos naturais para música. Ela vê várias coisas como empecilho. Então aquele homem que enterrou seus talentos, ele tinha uma visão distorcida de Deus. Ele se baseou no medo e foi paralisado. Mas possivelmente ele também tivesse por trás um fundo de preguiça. O pessoal ralando, batalhando, negociando. O que é mais fácil? Cava um buraco e enterra. Na hora que meu Senhor vem, eu desenterro e devolvo. Pessoas que são muito boas em dar desculpa, raramente serão boas em outras coisas. Porque ela vê a sua necessidade de se manter confortável, então ela vai criar uma desculpa e ela fica muito boa nisso, e ela não vai progredir, não vai evoluir. Obrigado, dona Madalena. E um último indicador é que havia um orgulho. Pessoas que não vão para frente em algumas áreas na sua vida, há um princípio por trás que precisa ser quebrado também. Em nenhum momento nós vemos esse homem recorrendo aos outros. Se você vê alguém na sua área, fazendo o que você faz, tendo sucesso, pede ajuda. Alguém que chegou onde você quer chegar, pede ajuda, conselho, orientação. Não se limite a um orgulho de, ele está tendo sucesso, Deus está abençoando, está indo para frente. Eu não vou lá perguntar, mostrar que eu não consigo. Seja humilde. Deus vai honrar a sua humildade. Em resumo, aqueles que multiplicavam, almejavam ganhar, almejavam lucro. Aquele que era negligente, ele fugia de perder. Os multiplicadores trabalhavam duro. Aquele que enterrou evitava todo e qualquer esforço. Os multiplicadores assumiam riscos. O negligente procurava segurança. Os multiplicadores receberam o talento como uma oportunidade. Oh, glória, isso aqui é uma bênção. Esse problema que jogaram na minha mão aqui, eu vou resolver e vou ser abençoado. Tem pessoas que veem um problema e fogem dele. Mas a resolução de um problema é um passaporte que Deus te deu para você crescer e progredir. Porque nesse mundo, aqueles que resolvem problemas crescem, prosperam, se desenvolvem. Tudo que você precisa é ser um bom resolvedor de problemas, em qualquer área. Você contrata um encanador porque tem um problema, você chama um eletricista porque tem um problema, você chama um advogado porque tem um monte de problema. Você chama pessoas para resolver problema. E você tem que entender, eu tenho que entender que um problema, ele não é um fardo, ele é uma oportunidade. Porque se ele for resolvido, eu vou ser colocado numa posição superior. Então a nossa mentalidade precisa ser expandida. E aqueles que multiplicaram desejavam agradar o seu dono, o seu senhor. E aquele que enterrou, ele tinha medo. Era uma outra relação. Esse foi o quarto princípio. O quinto,
As dádivas nos tornam responsáveis perante aquele que nos concedeu. No versículo 19, depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Isso representa a volta de Jesus. Um dia Jesus vai voltar, e na volta de Cristo nós vamos acertar contas com Ele. Ele vai cobrar de cada um de nós, cada talento, cada recurso, cada habilidade, cada oportunidade, cada palavra, cada coisa que veio em nossas mãos. E vai ver a forma como nós utilizamos isso, para a glória dEle, para crescimento, expansão, desenvolvimento, bênção, ou simplesmente negligenciamos, escondemos, enterramos, privando pessoas de sendo abençoadas por meio da nossa vida. Então eu sou responsável. Eu não vou ser cobrado além daquilo que eu recebi. Mas tudo aquilo que eu recebi, eu vou prestar conta. Tudo que Deus colocou em nossas mãos, um dia Ele vai requerer prestação de contas. E o cristão, ele vai ter um encontro especial com Jesus. 2 Coríntios 5:10. Porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele. E cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na terra. Esse não é o julgamento do pessoal que vai para o inferno e do pessoal que vai para o céu. É um julgamento para cristãos. Então aqui não está em jogo a salvação, céu ou inferno. Está em jogo recompensa ou punição. Então um cristão diante de Jesus na sua vinda, depois do arrebatamento, vai chegar para Ele e vai apresentar o que a sua vida produziu. E se foram coisas que agradaram a Deus, honraram a Deus, ele é recompensado e abençoado. Se são coisas que foram desonra ao Senhor, ele não perde sua salvação, mas ele recebe ali uma reprovação. E essa reprovação, ela envolve algumas coisas que ele deixa de ganhar no reino de Cristo, e uma reprovação que depois a gente vê no final. Romanos 14:12. Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Há uma responsabilidade. Toda dádiva me torna responsável, e eu vou prestar contas. Sexto e último princípio. As dádivas têm o objetivo de trazer recompensa e promoção sobre a sua vida, nunca é condenação. Quando Deus te abençoa, quando Deus coloca algo na sua vida, Ele tem o objetivo de trazer promoção, recompensa e nunca condenação. Quando Deus deu aquele um talento para aquele homem, não era que ele fosse alguém que tivesse fracasso e fosse condenado. Não, Deus queria ver o progresso dele. Aqueles que progridem, aqueles que são fiéis a Deus, aqueles que honram a Deus, usam bem os seus recursos, aquilo que Deus tem dado, seus talentos, os seus dons, as suas oportunidades, as portas que são abertas, recebem 4 coisas. Versículo 23, disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Muito bem, o que você fez foi muito bom. Eu aceito, eu recebo. Deus vai aceitar o seu serviço. Deus vai aceitar a vida que você levou aqui nessa terra. Deus vai aceitar o seu empenho, a sua dedicação, a sua consagração. Ele vai dizer, muito bem, ótimo serviço, bom trabalho. Ele aceita. Mas Ele também te afirma, diante das pessoas, servo bom e fiel. Quem gosta de receber elogio? Todo mundo. É bom, não é? Receber um elogio? Olha, você está tão bonita hoje. Olha, aquilo que você fez foi tão bacana. Parabéns pelo trabalho. Olha, você realmente se destacou. Imagina você receber um elogio do próprio Deus. Um elogio no nível humano. É bom, é agradável. Você presta um serviço lá, Emerson, e os noivos ficam maravilhados. Postam fotos no Face agradecendo. Isso é bom. Enche o coração. Imagina receber um elogio, uma afirmação do próprio Deus. Vai ser uma sensação, uma experiência inimaginável. Depois da aceitação, da afirmação, recebemos a promoção. Sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito te colocarei. Você vai subir de nível. Quando nós honramos a Deus e somos fiéis naquilo que Ele nos entrega, nessa vida ainda, nós seremos promovidos para outras esferas, outros níveis, outros patamares, você vai crescer. Você não vai parar aí onde você está hoje, você vai crescer. Você vai ser fiel a Deus, você vai honrar a Deus com excelência. Você vai ser um profissional destacado, um pai destacado, um ministro, um líder destacado. E Deus vai te fazer crescer. Deus vai te colocar sobre um muito.
porque sobre o pouco você foi fiel. Então ele aceita, ele afirma, ele promove e ele celebra. Agora entre no gozo do teu Senhor, entre na alegria do teu Senhor. Haverá uma grande festa no céu quando Cristo voltar, levar a sua igreja. E aqueles que forem fiéis vão participar da alegria de Deus em ver a vitória da sua igreja, dos seus filhos, que foram vitoriosos nessa vida. Vamos celebrar com Ele, é parte da alegria de Deus. Você vai sentir. Entra no gozo do teu Senhor. A alegria de Deus será compartilhada com você. Então ser fiel vale a pena, pois toda fidelidade atrai recompensa. E essa recompensa envolve eu ser aceito, eu ser afirmado, eu ser promovido e eu ser celebrado com Deus. Fique de pé. A equipe de louvor pode vir à frente. Existem 6 princípios. As dádivas que recebemos, na realidade, não são nossas. As dádivas concedidas vêm em quantidades diferentes. As dádivas são distribuídas de acordo com a capacidade de cada um. As dádivas devem ser expandidas e não negligenciadas. As dádivas nos tornam responsáveis perante aquele que nos concede. E as dádivas têm o objetivo de trazer recompensa e promoção, nunca condenação. Há dádivas na sua vida, meu irmão. Feche os seus olhos. Deus tem abençoado você, Deus tem concedido dádivas, dons, talentos, recursos, oportunidades, portas que se abriram para você. E Ele quer abrir os seus olhos para que você veja que tudo isso é muito bom. Não é tão pouco como você acha que é pouco. Aquele que recebeu menos, recebeu 600 mil menos na época. Isso não é pouco. Tudo aquilo que Deus coloca na sua mão é suficiente para prover a sua necessidade, para te fazer crescer, prosperar e ir adiante. Mas não pode ficar parado. Deus quer que você vá além. Não se limite a viver dentro daquilo que você recebeu. Vá além, progrida, cresça. Multiplique a sua célula, multiplique o seu ministério, expanda a sua empresa, seja promovido no seu cargo, discipule mais pessoas, ganhe mais pessoas para Jesus, ore mais, se dedique mais, e você verá o fruto do seu trabalho sendo honrado por Deus, e a bênção dele na sua vida vai ser expandida, e aqueles que são fiéis no pouco, sobre o muito serão colocados. Eu quero orar por você que no ano de 2017 quer ser promovido por Deus em todas as áreas, no seu emprego, na sua família, no seu ministério, na sua educação. Você quer que o ano de 2017 seja um ano de crescimento, um ano de avanço, um ano de ir para frente. Você está cansado de retroceder, cansado de ir para trás, cansado de dar tudo errado, cansado de falhar, de fracassar, de falir. Mas você está tentando, está batalhando. E eu quero que no ano de 2017 Deus abençoe você com crescimento, com expansão, com progresso, com avanço em todas as esferas da sua vida, em todas as áreas da sua vida. E você que deseja esse crescimento que vem de Deus, você que quer honrar ao Senhor com aquilo que Ele confiou em suas mãos, para que isso se multiplique e não fique enterrado, vem aqui à frente em nome de Jesus. Eu quero orar por você, eu quero abençoar você com esse crescimento que vem de Deus. Em nome de Jesus, venha. Em nome de Jesus, venha. Há um crescimento que vem de Deus quando nós reconhecemos que aquilo que temos é dele, quando nós reconhecemos que Deus confiou em nossa capacidade, quando nós nos empenhamos, nos arriscamos, usamos a nossa fé em Deus. Portas se abrem, oportunidades são concedidas, o novo vem, saímos da rotina. Coloque a sua mão assim como se você estivesse recebendo alguma coisa. Estenda as suas mãos para frente como se você fosse receber. Deus vai dar a você uma capacidade maior. Portas vão se abrir, oportunidades serão concedidas.
Você vai avançar de uma forma que você não avançou nos últimos anos. Você vai progredir, vai para frente em várias áreas: espiritual, familiar, sentimental, profissional, educacional. Você vai ver os seus talentos se multiplicarem nas suas mãos. Senhor, em nome de Jesus, nós abençoamos os teus filhos. Pedimos, Deus, que eles sempre reconheçam que o que tem vem do Senhor. Aquilo que está nas suas mãos não é deles, mas é do Senhor. E Pai, que eles não sejam pessoas que fiquem murmurando porque outros têm mais, e nem menosprezem aqueles que têm menos. Pai, aumenta as suas capacidades, os seus talentos, as suas habilidades, para que eles recebam mais a cada dia. E ajuda eles, Deus, a serem proativos, a saírem da sua zona de segurança, conforto, irem duro, trabalharem duro e verem a tua bênção, Deus, em nome de Jesus. Pois um dia vamos prestar contas de cada coisa da nossa vida. E queremos ouvir do Senhor: muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei, entra na alegria do teu Senhor. Deus vai falar isso para você, Deus vai falar isso para você, e você vai ser recompensado. Ele vai te aceitar, Ele vai te afirmar, Ele vai te celebrar, Ele vai te promover e vai te abençoar em nome de Jesus. Que o Espírito Santo te capacite, que o Espírito Santo abra os seus olhos para ver oportunidades, que você possa fazer com que aquilo que vir à sua mão seja feito da melhor maneira, que aquilo glorifique a Deus por meio da excelência, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Você pode tomar o seu assento. Que essa seja uma semana de bênção, uma semana de oportunidades e progresso em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e que essa seja uma semana gloriosa em nome de Jesus. E o último recadinho: o brechó ele vai ser no Projeto Amar, lá na rua Pedro Blum, atrás da Avan em Barreiros, naquela rua lateral da Avan, no Projeto Amar, onde há uma casa que cuida de crianças, terá o brechó ali. Então você pode ir lá conhecer a casa, abençoar as crianças e ajudar o projeto do brechó solidário. Em nome de Jesus, Deus te abençoe e boa semana. Cumprimente a pessoa próxima de você, dê para ela uma semana abençoada em nome de Jesus.